Difusão Sesc. Olá, eu sou Paulo Ceotto. Estamos começando mais um Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. No nosso programa de hoje, vamos conversar sobre a inteligência artificial e a segurança pessoal de dados. E para falar sobre esse tema, recebemos Reinaldo Lopes, educador com mestrado em ensino de física, atualmente residindo no Canadá, onde ele pesquisa tecnologias na educação e trabalha com análise de dados. E também vamos contar com o Isaac de Cesares, que atua já há 9 anos no setor de tecnologia educacional da Escola Sesc de Ensino Médio, no Rio de Janeiro. Isaac possui especializações em engenharia de software e implementação de espaços maker educacionais. Ele pesquisa tecnologias aplicadas à educação e inteligência artificial. Sejam muito bem-vindos, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, discutindo esses temas tão atuais. Paulo, é um prazer estar aqui com você e com o Reinaldo, que foi professor meu também, da Escola Sesc. Fico muito feliz de discutir esses temas, de falar sobre tecnologia, falar sobre educação. Tecnologia é uma paixão minha, educação também, e principalmente falar de inteligência artificial, que vai ser algo bem legal da gente discutir e que a gente vai falar um pouco mais sobre essa ponte. Oi, Paulo. E aí, cara? Tudo bem? Poxa, obrigado por me convidar. Bom, prazer estar aqui com o Isaac também. De fato, excelente aluno, amigo também, depois se tornou companheiro de trabalho, muito bacana. Estou feliz por estar aqui e com certeza a gente vai ter bastante coisa para contribuir. Então, eu vou começar com o Isaac. Isaac, a gente sabe que essa tal de inteligência das máquinas está meio que presente um pouco em tudo, né? Mas onde mesmo? Primeiro, o que é e onde que ela se encontra? Então, Paulo, assim como toda tecnologia, né, ela foi criada para auxiliar o ser humano. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no contexto de um computador, contexto mais básico de uma calculadora, para que ela foi criada? Para que a gente pudesse fazer cálculos mais rápidos, né? Então, claro, isso nos auxiliaria em diversos tipos de funções. Então, essa é a ideia da tecnologia, né? É tentar facilitar a nossa vida em todos esses processos que a gente tem diariamente, todos os processos da nossa sociedade como um todo. Quando a gente traz essa ideia da tecnologia para a inteligência artificial, né? Para que ela foi criada? Ela foi criada para, basicamente, ampliar a nossa capacidade cognitiva. Nós, como seres humanos, nós somos bons em diversas coisas, mas principalmente em analisar coisas, em encontrar padrões, em promover determinado tipo de soluções para alguns problemas, certo? Então, sim, vou explicar exatamente como eu explico para os estudantes da escola. Vamos pensar num contexto em que eu sou um funcionário de uma empresa e o meu papel ele vai ser basicamente receber e-mails e classificá-los como spam ou não spam, tá? Você percebeu que vai ser um grande trabalho. Longo trabalho, né? Milhares de e-mails por dia, milhões de pessoas, então vai ser realmente complexo. Tá, mas chegou um e-mail para mim, o que eu vou fazer? Vou ler aquele e-mail, vou identificar determinados pontos, vou falar, tá, isso aqui é spam, esse aqui não é spam, esse é spam, esse não é spam, né? Nós somos muito bons em analisar, em encontrar padrões. Se a gente pensa, então, nesse contexto, em que a gente tem milhões de e-mails por dia, né? Com bilhões de pessoas acessando e-mails diariamente, né? Imagina como isso é extremamente difícil para um humano processar. Né? Imagina se a gente tivesse diversos funcionários na empresa somente para fazer isso. Quanto tempo levaria e como isso seria oneroso para a empresa, para todo mundo, né? Então, isso seria realmente complicado. Pensa agora que a gente poderia substituir esse humano por uma inteligência artificial que poderia fazer essa classificação automática para a gente. Por quê? A gente conseguiu treinar essa inteligência para que ela pudesse entender exatamente o que é spam e o que não é spam com base nas nossas próprias análises, né? Com base naquilo que a gente escreveu e com base naquilo que essa própria inteligência conseguiu entender e captar a partir desses e-mails, né? Acho que deu para entender um pouco melhor qual é o contexto da inteligência artificial. Vai facilitar e já facilita a nossa vida de uma forma, assim, absurda, né? Tá, eu entendi, Isaac. Agora, aonde mesmo que a gente vai encontrar essa inteligência artificial? Onde que está na nossa vida? Paulo, você possui um smartphone? Com certeza, né? Quem não tem? Você Google diariamente? Você escuta músicas, escuta Spotify, assiste Netflix, assiste YouTube? Sim.
Então, inteligência artificial está em todos esses elementos. Quando você pega um smartphone, por exemplo, ele consegue te entender, consegue entender o áudio que você fala, né? No momento que eu falo assim para assistente lá do Google, coloque um alarme para as 7 horas da manhã. Ela consegue processar aquela informação e consegue saber exatamente a intenção que eu queria com aquilo e consegue programar ali o meu relógio, né? Então, quando você pega todos esses tipos de serviços que a gente utiliza diariamente, a sua grande maioria tem inteligência artificial embarcada nas redes sociais, quando a gente... o Facebook, por exemplo, consegue reconhecer automaticamente o seu rosto, no Netflix, por exemplo, com um sistema de recomendação, YouTube também com esse mesmo sistema de recomendação, né? Só que são sistemas que envolvem todo o agrupamento de usuários e o que você assiste, o que você deixa de assistir, né? Tem tanta coisa que envolve aquilo tudo. A própria plataforma de streaming que os nossos espectadores estão escutando, né? Também tem inteligência artificial embarcada. Enfim, tem muita coisa. Em tudo que a gente utiliza, basicamente, hoje em dia, tem algum traço disso. É impressionante. Tem até geladeira inteligente, parece que tem, né? Mas eu vou chamar o Reinaldo, que, assim, parece que é só uma coisa maravilhosa, mas não é tanto assim, né, Reinaldo? Conta um pouco pra gente, assim, do que tem de bom, né? E o que é bom ficar de olho também nas tecnologias de inteligência de máquinas e tal. É verdade, sim. Eu acho que só isso já daria um tema de um outro podcast, ficar só falando disso, né? Mas, assim, vou trazer um pouco pro nosso dia a dia, né? Porque, como o Isaac mencionou, assim, isso é uma coisa antiga, isso vem evoluindo, mas eu imagino que isso veio mais à tona das pessoas, assim, vamos supor, do dia a dia, quando o pessoal começou a entrar mais em contato com o Facebook, usar mais o Google, e isso faz parte, né, do nosso dia a dia. Aqueles anúncios, né, do lado do Google, né, os personalizados, né? Isso, uma primeira vantagem que eu mencionaria seria, por exemplo, que a gente costuma receber agora conteúdos personalizados, né? Certo. Você, quando abre o Google, o YouTube, o Netflix, né, que é o que também muita gente usa, a gente costuma receber muito conteúdo personalizado, ou seja, bem próximo do que a gente costuma ver, ouvir. Isso é bacana, isso é uma excelente vantagem. Outra coisa bacana, né, que já foi meio mencionado aí também pelo Isaac, é que as máquinas entendem o que a gente escreve, né, e o que a gente fala, e é mais do que corrigir o nosso texto, mas entende mesmo, assim, você pode fazer uma pergunta mais complexa, e a gente tem hoje alguns algoritmos que entendem bem o que a gente fala, né, então pode dar uma cada resposta. Cada vez mais, né? Exatamente, isso é muito bacana. E uma outra vantagem também, né, só para resumir, é a automação de processos. Essa é uma grande vantagem da inteligência, né? Você tem um RH enorme, com um monte de gente, e você consegue automatizar muitos processos e fazer muitas coisas rápido, né? Isso é uma parte interessante. Agora, eu citaria umas desvantagens, como, por exemplo, a gente tem a impressão de que todo mundo concorda com você. Eu gostaria de mencionar isso como uma desvantagem, né? Assim, eu vou dar o exemplo do Facebook, né? Quando você vai no Facebook, você tem uma certa opinião e dá a sensação de que todo mundo está concordando com você, que seus amigos sempre concordam com você, mas isso é proposital, né? O algoritmo faz isso, você teria isso como uma desvantagem, né? Ele meio que escolhe o que você gostaria de ver, o que ele acha que você gostaria de ver, né? Isso, é desvantagem porque... Como é que é, Isaac? Aquelas bolhas, né? Aquelas bolhas que o pessoal tanto fala. Isso. Eu acho que isso é uma desvantagem porque é bom quando a gente vive num mundo, quando a gente ouve opiniões opostas e assim a gente vai fazendo a nossa cabeça, digamos assim. Agora, uma outra coisa também que é importante, que eu acho interessante, é também que poucas empresas definem o que a gente deve ou não fazer, né? A gente está falando, a gente costuma citar, sei lá, Google, Facebook, Amazon, né? São poucas empresas que, vamos supor, detêm todos esses dados sobre a gente, que determina o que a gente deve ou não gostar, né? Essa é uma outra desvantagem. E essas empresas também ficam se comprando entre si, né? Tem isso Totalmente, né? Nessa época de internet grátis, a gente usa um monte de ferramenta livre, porque a gente quer o produto, né? A gente está dando esses dados e eles geram dinheiro com esses dados. A gente vai falar sobre isso um pouco mais
mais para frente. Mais para frente. Tá ótimo, tá beleza, Reinaldo. E agora sim, eu sei que ambos, né, vocês dois aí trabalham com educação, né, o Isaac ainda atuando na Escola Sesc. O que vocês, assim, podem trazer, né? O que vocês acham que a inteligência das máquinas pode trazer para a educação? Olha, Paulo, tem muitas iniciativas de diversas empresas, mas antes eu gostaria de desmistificar um pouco essa ideia do que é essa inteligência artificial aplicada na educação. Se você chegar e pesquisar no Google, que seja sobre inteligência artificial e educação, vão surgir alguns sistemas que falam que tem inteligência artificial embutida, que vende isso, vende aquilo outro, mas eu gostaria antes de trazer um pouquinho a ideia do que significa a inteligência artificial ali dentro, né? Sim. Primeiro, trazer a ideia de algoritmo, né? O que é um algoritmo? O que é isso? Todo mundo fala algoritmo, né? São diversos códigos que estão escritos de uma forma que vai implementar regras que são programadas ali naquele código para que aquele sistema ele funcione daquela forma, certo? Então, se a gente fala algoritmos normais, se eu puder abstrair um pouco o que é um algoritmo, uma receita de bolo, por exemplo. É um algoritmo que você tem para fazer um bolo. Tenho exatamente as regras que eu tenho que seguir para que eu possa ter, ao final, um bolo. Tá? Se a gente pegar uma receita, ela é um algoritmo. Né? Mas pensa que isso, implementado em um sistema computacional, né, aí eu estabeleço uma série de regras ali para que eu tenha ali um input, né, eu tenho a entrada de um dado, ele vai ser processado de acordo com aquelas regras e eu vou ter uma saída, correto? Então... Quando a gente pensa nesse contexto levado para a inteligência artificial, é um pouquinho diferente, porque essas regras, quando a gente pensa em inteligência artificial, elas não estão definidas a priori. Certo. A ideia é que a inteligência artificial consiga entender e conseguir encontrar esse padrão. Lembra quando eu falei de padrão, né? Que a ideia é que a inteligência artificial tem que encontrar padrões nos dados, e assim como a gente faz, assim como a gente viu lá no e-mail, né? Então, a ideia é que que a inteligência artificial consiga olhar o e-mail e observar. Os que são spam, eles parecem dessa forma. Os que não são spam, eles parecem dessa outra forma. Assim como a gente faz, né? Então, o que diferencia esses sistemas que têm regras predefinidas dos sistemas inteligentes é basicamente isso. Sistemas inteligentes, eles procuram entender essas regras, tá? Então, quando a gente fala num contexto educacional, tem muita aplicação mesmo. Né? Trazendo essa ideia de sistema de recomendação, principalmente quando a gente fala de plataformas educacionais, né? Principalmente agora, devido à pandemia, a gente teve um boom muito grande do uso de recursos para ensino remoto, ou uso de ensino remoto emergencial, uma outra para educação à distância, né? Mas, de qualquer forma, a gente teve um boom dessas plataformas. Então, a inteligência ela pode ser embarcada dentro dessas plataformas para trazer recomendações, para trazer trilhas específicas para cada um dos estudantes. Quando a gente pensa que eu poderia ter para mim uma educação específica, que a minha é completamente customizada, assim, né? Para você, né? Só para você, o teu caminho de educação, assim, né? Então, eu adicionando um pouquinho mais a ideia, assim, pensando em escola, né? Pensando em quem trabalha na área da escola, digamos assim, na área da educação, eu acho bacana. Bom, primeiro é que eu acho que embora seja inteligência artificial, eu não acho que essa inteligência deva substituir o professor, né? Mas o que ela poderia ajudar na educação, na minha ideia, seria ajudar a gente justamente na tomada de decisões, né? Em coletar esses dados dos alunos, em permitir que a gente consiga tomar decisões baseadas nos dados que estão por aí, né? Isso é bacana, né? Ajuda a gente a personalizar ainda mais, enfim. E tomar decisões mais acertadas, digamos assim, baseadas no estudo desses dados, né? Isso, até para o diretor da escola, enfim, os gerentes e tudo mais, assim. Eu acho que isso pode contribuir muito. Só complementando o que o Reinaldo falou, né? A gente pode também ter ela inserida nesses processos repetitivos que a gente tem na escola, né? Seja de correção. Com certeza. Bacana, é verdade. Enfim, tem tantos processos que poderiam ser agilizados, principalmente para que o professor pudesse focar diretamente no aluno, nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, se a gente conseguisse tirar esse grande peso das costas e deixar o professor focado nesse processo, seria maravilhoso, né?
E uma outra questão também interessante é como a gente pode também implementar esses conceitos de ciência da computação, de tecnologia, para os nossos estudantes também, que acho que é um movimento muito importante da gente fazer, que é popularizar esses conceitos de STEM, conceitos de ciência da computação, colocar para que eles possam entender um pouco mais sobre esse mundo, não fiquem alheios a esses conceitos, essas novas tecnologias, né? Com certeza, porque isso aí, sem dúvida, veio para ficar, né? Assim, uma questão que eu fico pensando é com essas máquinas, essas inteligências aí, né? Meio que fazendo escolhas e apresentando para a gente o que eles acham que a gente gostaria, né? Essa ilusão que a gente tem, né, de que está ali escolhendo de verdade, é uma ilusão. Não tem livre-arbítrio online, é verdade, Reinaldo? O que você fala sobre isso? Exatamente. Como eu falei antes, né, que o conteúdo personalizado é uma vantagem, e de fato mas só que quando a gente está no YouTube, né, assim que você acessa o YouTube, você recebe um monte de sugestões, o YouTube está por trás dessas sugestões, então está tentando empurrar você cada vez mais para sugestões que eles estão fazendo para você. Então, assim, quando você escolhe um vídeo sugerido, de fato, eles já imaginavam que você ia querer isso e vai indo. Então, assim, e também outra coisa, né? De fato, você não vai receber coisas que você não veria. Então, você não tem muita essa escolha. Você vai escolher... Ou que eles acham que você não veria, né? Exatamente. E a livre escolha, né? Assim, quando você acessa, e aí falando, por exemplo, do Facebook, né? Eles decidem, vamos dizer assim, né, de alguma maneira, que você só vai ver alguns posts, algumas notificações, né? Se você for ver quantos amigos você tem no Facebook, você não vê o post de todos. Todo mundo bota post no Facebook, mas você não vê de todos, né? Eles fazem uma seleção e mostra para você. Então, você não tem essa escolha, você não escolhe quem você quer ver o post, né? Assim, é isso. A questão é que, assim, eu até vendo um filme do Netflix, eu acho que o Isaac pode até ajudar. É o Privacidade Hackeada e o Dilema das Redes. São os dois. Assim, quer dizer, no final, quem aperta o botão do voto é você, ou seja, você tem essa escolha, eles falam bem isso, né? Principalmente as empresas que estão por trás disso, eles falam, olha, quem aperta o botão do voto lá do ok é você. Agora, o problema é o que você usou para tomar essas decisões. Certamente. Essa aqui é a questão, né? O que você usou? Se você usou... Qual foi a visão de mundo que você... né? Pode ser que não seja exatamente o que você construiu, mas que talvez alguém tenha construído em favor de alguma coisa, né? Então é bom só ficar atento a esse tipo de coisa. Sim, assistam esses dois documentários, Privacidade Hackeada e Dilema das Redes. Eles trazem, assim, umas visões muito interessantes de como, principalmente, esses algoritmos funcionam, como eles são desenhados para que você realmente fique ali, utilize aquelas ferramentas e consuma conteúdo, né? E como ele realmente cria esses processos de bolhas, né? Que eu tenho a minha bolha dos meus amigos, daquilo que eu quero ver, daquilo que eu quero saber, daquilo que eu quero conhecer, né? Então é bem interessante. A gente sempre pensa assim, eu vou no computador fazer uma pesquisa online no celular, mas você nunca pensa que o celular pode estar fazendo uma pesquisa sobre você. Que cuidados a gente precisa ter, Isaac, assim, você sugeriria? Olha, eu vou começar falando que eu sou um grande advogado dos benefícios da tecnologia. Isso eu sempre fui, sempre serei, porque está aqui para facilitar a nossa vida. Quando a gente pensa, principalmente em redes sociais, estão aqui para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa comunicação com pessoas que estão distantes. Minha família está distante de mim, então eu utilizo muito essas redes sociais para conversar com eles, utilizo muito esses mensageiros instantâneos, né? Então são coisas que vieram para ficar, porque já fazem parte da nossa vida, já fazem parte da sociedade, e que a gente realmente tem que utilizar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender assim, que a gente está numa era da informação, onde esses dados, todas essas informações que trafegam através desses aplicativos ou que estão ali dentro dos nossos dispositivos, seja celular, seja computador, eles são muito valiosos. Eles são um novo petróleo, eles valem muito. E quem tem acesso a esses dados, consegue visualizar exatamente o que está acontecendo ali nesse meio, tem muita vantagem no mercado, né? Muita vantagem competitiva. Então, que a gente consegue perceber, assim, que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, essas ferramentas ficam cada vez mais talhadas para o que a gente
ver porque a gente precisa, começa a surgir, assim, principalmente as propagandas, né? A gente está, assim, numa era, assim, de propagandas, uma era de... Quem nunca, por exemplo, estava conversando sobre alguma coisa aqui, foi abrir depois ali o Instagram, surgiu uma propaganda sobre aquilo. Sim. Meio estranho, né? Você fica assim, né? Opa! Pois né? Tem um negócio meio estranho nisso. Mas, de qualquer forma... Será que eles estão nos ouvindo, né? Pois será que eles estão nos ouvindo? A gente tem que aprender, assim, a nos proteger em relação a isso. Vou passar uma série de dicas bem curtas, só para a gente passar por aqui. Pode ser, Paulo? Claro, por favor. Bem rapidamente. Então, quando a gente fala sobre redes sociais, aquilo, vale super a pena assistir aqueles 2 documentários, mas, ao mesmo tempo, o Facebook, hoje em dia, ele traz uma série de informações sobre privacidade. Quando você acessa lá o botãozinho de privacidade, ele consegue trazer diversas coisas por ali, né? Principalmente depois daqueles escândalos com Cambridge Analytica, com aquela venda de dados, né? Enfim, ocorreu muita coisa depois disso. Instagram agora com o WhatsApp também, né? Pois com o WhatsApp agora também a gente tem essas questões com a privacidade do usuário, né? Antes eles falavam que era encriptado de ponta a ponta, que significa que era segredo entre eu e simplesmente com quem que eu estou falando, entendeu? Só que no momento que entra o Facebook no meio, a gente está conversando com terceiros, né? Então esses dados vão passar para o Facebook, né? Então isso pode ser utilizado para alguma outra coisa. No YouTube a gente tem ali os algoritmos de recomendação, né? Então eu quero assistir algum vídeo, alguma outra coisa. Você pode utilizar a guia anônima também para algumas coisas, né? Só lembrando que a guia anônima ela não te protege de tudo, tá? Ainda os provedores de internet conseguem ver exatamente o que está passando por ali, tá? A guia anônima é quando você vai no navegador, tem uma coisa meio oculta ali, né? Isso, aquele negocinho oculto que você aperta. Algumas pessoas conhecem que ajuda a navegar na privacidade, mas não é tão privado assim. Entendeu? Certo. Mas, de qualquer forma, é importante. E aquilo, eu acho que, para trazer assim, de início, para você tentar se proteger, faz um Google sobre você, de início. Te pesquisa. Certo. Pesquisa sobre o seu nome. Pesquisa. O que vai aparecer, né? Você tem toda uma vida online, tá? Você tem toda uma parte virtual da sua própria vida. Então, se você se pesquisar, o que vai aparecer, né? E a partir disso, você vai talhando um pouquinho. Eu não quero que isso apareça, você vai lá, remove o serviço. Existem diversos serviços hoje em dia que você pode chegar a pedir para remover as coisas, tá? E principalmente do Google, por exemplo. Depois eu posso até passar alguns links também, a gente pode colocar uns links nesse podcast, que o que o Google sabe sobre você, né? Nossa, tem muita coisa, assim, tem muita coisa interessante que você pode ver. Eu não quero que saiba sobre isso. Hoje em dia, principalmente com a entrada da LGPD, GDPR, a europeia, né, LGPD, aquela Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, né? A gente tem um pouco mais de controle sobre os dados que a gente coloca online. Então, é importante que a gente conheça. Acho que essa é a palavra principal. Conhecer o que existe para que a gente possa agir em relação a isso. A gente já está começando a ter, assim, alguns instrumentos, como você mencionou, né? A LGPD, que está aí para proteger mesmo os dados, né? Agora, a gente está, assim, percebendo que a tecnologia está indo muito rápido, mudando muito rapidamente. Se você pensar que até 2007, 2008, não tínhamos um iPhone, né? Então, em poucos anos, olha aonde estamos, né? E, assim, quais são os desafios aqui para frente, pessoal? O que a gente... Né? Como é que vocês vislumbram esse futuro? Então, bom, acho que o próximo desafio é o seguinte, assim, não tem como voltar atrás. Né? Assim como outras tecnologias, assim, não tem como voltar atrás. A gente vai ter que aprender a lidar com ela. Certo. Né? E pensando de uma forma mais macro, né, como você falou, a tecnologia ela vai rápido, mas a nossa vida, vamos falar assim, a parte política. Vocês falaram da lei do Brasil, aqui no Canadá também tem uma lei que protege privacidade, tem algumas outras leis também sobre isso. Só que as leis, elas não avançam tão rápido quanto a tecnologia, né? Então, acho que esse é um próximo desafio, né? Sim, regularizar, proteger... né? Porque a gente, já foi uma época, né? Acho que o Isaac estudou mais sobre isso, né? Já houve uma época da internet em que achava-se que a internet era uma terra sem lei, né? E hoje em dia a gente sabe que não é mais. Não é uma terra sem lei, né? Tem consequências no mundo real, né? Sim, consequências no mundo real. Eu não estou dizendo que tem que existir regra para tudo, né?
mas é uma terra, não é uma terra sem lei, assim, você precisa de alguns recursos, até porque esses dados eles ficam guardados em algum lugar, em algum país, né? Ela não fica fora de algum outro canto, não fica fora do planeta Terra, então assim... né? Esse de fato é um desafio, né? Existem muitos outros, mas são dois que eu queria citar aqui. Sim. Eu gostaria de complementar também, falando sobre algumas questões que envolveriam esses desafios, esses próximos tempos aí da tecnologia, né? Essa evolução, né? Eu acho que nós, como seres humanos, deveríamos focar na humanidade dessas tecnologias, né? Utilizar a inteligência artificial, utilizar essas novas tecnologias que surgem para o benefício da nossa raça humana, né? Para ajudar a solucionar os problemas que estão acontecendo agora, problemas climáticos, problemas que envolvem doenças. A gente viu a Covid-19 aí nesse último ano, como a importância da tecnologia, né? Nesse momento, a tecnologia, como a própria inteligência artificial ajudou nesse processo de descobrir essas vacinas que a gente está tendo agora, né? Então, é muito importante a gente utilizar, o termo que eles utilizam é AI for Good, inteligência artificial para o bem, né? Então, eu acho que a gente tem que focar muito nisso também, focar em tentar resolver os problemas que existem agora, né? Utilizando essas tecnologias. A gente tem que se informar muito sobre esses dados, a gente tem que proteger os nossos dados, e a gente tem que lutar muito também para retirar o viés dessas tecnologias, né? Assim, me parece que é importante a gente encontrar realmente um equilíbrio, né, entre usar bem essas tecnologias, que também não vamos deixar de usá-las, obviamente, porque são valiosíssimas, e não nos deixar sermos usados por elas, né? Não perder a nossa humanidade, né? Bem, pessoal, a gente está chegando, infelizmente, ao fim do nosso programa. E eu vou pedir a vocês, se vocês tiverem alguma consideração final, alguma dica que vocês queiram passar para a gente, é o momento. Então, olha só. Quando a gente conversa sobre tudo isso, né, dá a sensação de teoria da conspiração, né? Puxa, então, é verdade. Então, assim, eu não ficaria tão preocupado com isso, embora a privacidade seja uma questão, assim, as empresas, vamos falar do Google, até mesmo do Facebook, até mesmo essa história do WhatsApp, de fato, eu não acredito que eles estejam tão preocupados se você tem namorada, ou quem é a sua namorada necessariamente, qual é o nome da pessoa. Embora eles saibam, vamos dizer assim, eu acho que no fim do dia, né, tem uma expressão que é usada muito aqui assim, no fim do dia, o que eles querem é vender alguma coisa para você. Sim. Então é um produto, né, eu não vejo isso como um problema, então assim, eles não estão querendo saber exatamente onde você vai para cuidar da sua vida, ele está querendo saber se eu frequento muito um restaurante para poder me oferecer uma venda de um restaurante novo, um iFood da vida, alguma coisa desse tipo, né? Então, a gente fica ligado nesse tipo de coisa, né? Assim, e aí, indo nessa linha, para a gente se proteger, vamos dizer assim, ou a gente só ficar ciente quando a gente clica nas sugestões desses programas. Se a gente puder, ao máximo, digitar o texto que a gente quer, estou procurando um vídeo sobre isso, tal, é bacana também, né? Porque aí você vai receber menos talvez notificações sobre isso. E outra coisa também, né, que eu estava falando, conteúdo personalizado que é bacana, que as máquinas oferecem para a gente, mas também a gente tem, por exemplo, muito canal, vamos dizer assim, de jornalismo, que são curados por pessoas, seres humanos, pessoas inteligentes também, que trazem um conteúdo interessante. Então, se você confia em alguma fonte de informação, vai lá, vai no jornal, porque também tem gente que ganha vida fazendo isso, e são fontes de dados super importantes, né? Então, não só ler o jornal do Facebook, digamos assim, ler o jornal de fontes que você confia, enfim. Essa é a minha consideração. Sim, sim. Paulo, puxando um pouquinho até para a minha área da educação, né, para a área da escola, acho que a educação é transformadora. Então, a gente tem que se apropriar desses conceitos, dessas tecnologias, tem que estudar um pouco mais sobre isso, se informar sobre o que existe, não só, enfim, o que é a inteligência artificial, para que ela serve, no que ela está inserida exatamente no seu próprio dia a dia, né? Lá na escola a gente tem alguns programas que envolvem essa ideia de ensinar para esses estudantes
sobre esse mundo tecnológico, programa de cultura tecnológica. Então, a gente fala sobre essas novas tecnologias, a gente conversa muito com eles, falando sobre esses benefícios, as coisas ruins que podem vir disso também, qual seria o melhor comportamento deles nas redes. E isso é bem interessante da gente se informar, da gente pesquisar. Enfim, a educação trabalha muito ao nosso favor nesse aspecto. Eu acho que a gente, criando cidadãos conscientes, que consigam entender exatamente em que mundo eles estão inseridos, nessa sociedade da informação, essa sociedade tecnológica, eles vão saber se proteger muito melhor e vão dar um uso muito melhor para essas tecnologias também. Agradeço muito a participação, o convite. É muito bom falar sobre esses conceitos, sobre tecnologia, sobre educação. E, enfim, obrigado mesmo pelo convite. Nossa, somos nós que agradecemos a presença de vocês com esse conteúdo maravilhoso, super esclarecedor, e espero encontrá-los em um outro episódio mais pra frente. Certamente, pode contar. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanham e até o nosso próximo podcast Difusão Sesc. Difusão Sesc.